Esse é o Médicos em 3D. De médico para médico, nós vamos tirar algumas dúvidas, fazer um debate e, por último, dar algumas dicas. Nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Botti. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, Luza. A Adriana é médica clínica geral, dermatologista com especialização pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e é atualmente conselheira do CRM, Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Nós vamos tentar abordar alguns assuntos dentro da dermatologia e não poderia deixar de faltar, como acontece na maior parte das rodas entre médicos de conversa, sobre o coronavírus. Adriana, a princípio eu queria perguntar, na sua rotina, no dia a dia, o que mudou com essa pandemia pelo coronavírus? Luza, mudou muita coisa, né? Na área profissional, como médica, a gente já tem um cuidado muito intenso com a higiene entre cada atendimento, mas com a pandemia nós tivemos que redobrar esses cuidados a cada atendimento de cada paciente. Já na minha vida pessoal, eu senti também um impacto forte da distanciamento com a minha mãe, que era muito presente, né? Ela ainda é, né? Atualmente ela já tem voltado mais a frequentar a minha casa, mas sempre de máscara. Uma coisa que me deixou assim muito preguiçosa foi o supermercado, porque a gente tem que chegar hoje do supermercado e é um trabalho muito grande. Virou uma missão, o supermercado, lavar, higienizar item por item antes de guardar na geladeira ou na despensa. Isso aí mudou, foi um impacto muito grande na minha vida. É verdade. Imagina para mim que não gosto de supermercado. Então, em termos assim dermatológicos, a gente sabe que o coronavírus é uma doença multifacetada, né? A doença causada pelo coronavírus. Eu tenho até uma colega que colocou uma expressão que eu achei interessante, dizendo que é como se fosse um álbum com muitas figurinhas. Talvez um vírus com mais figurinhas nesse álbum do que os outros vírus. Então, assim, a gente está muito acostumado a ver o coronavírus como manifestação respiratória, mas eu sei que também tem muitas manifestações dermatológicas. Existe alguma manifestação mais característica ou mais comum que possam chamar a atenção do paciente ou de um médico que não seja dermatologista para ele poder suspeitar que aquilo possa ser coronavírus? Então, Luza, o corona é uma doença muito nova, né? Nós estamos aprendendo a cada dia a lidar com ela, né? Ela não fez nem um ano ainda que a gente está convivendo com esse vírus. Mas existem algumas lesões sim. Em meados de abril desse ano, a Espanha, que foi a Europa que teve o contato antes de nós com o vírus até chegar a nós, eles publicaram um atlas com lesões dermatológicas de 375 pacientes com casos suspeitos e casos confirmados. E nesse atlas tem diversas lesões, algumas delas que chamavam mais atenção, que eram mais comuns, que eram eritema, edemas, acrais, que fala, né? Nas mãos, nos pés, às vezes dava vesícula, às vezes dava pústula, geralmente em paciente internado na UTI, chamaram até em dedos de Covid. Isso aí a gente tinha mais relato disso aí. Mas além disso, surgiam também lesões vesiculosas, que são pequenas bolinhas, lembrando casos de catapora, né, a varicela. Certo. Tá? Lesões também urticariformes, numa quantidade até bem relativa, quase 19, 20% de lesões urticariformes que remetem a uma alergia. Chega a coçar, então. Coçar, fica vermelho, né? Fica vermelho, inchado, demasiado, inchado. E interessante que muitos casos, muitas lesões dermatológicas vinham antes até de sintomas respiratórios. Vinham precedendo, né, pacientes assintomáticos ou precedendo os sintomas respiratórios. Outra lesão muito interessante
era semelhante a pitiríase rósea. E depois que publicaram esse álbum em abril, a gente fazendo uma retrospectiva, quem estava atendendo os pacientes em março, abril, que eles publicaram esse álbum, né, esse Atlas, mais ou menos 20 de abril. Nós fomos fazendo uma retrospectiva e aí a gente foi entender que a gente atendeu muito caso de pitiríase rósea no consultório nesse período de pandemia. E aí a gente faz uma reflexão, será que era pitiríase rósea mesmo? Ou será que já não era paciente infectado pelo Covid e a gente não sabia, então a gente não pensou no diagnóstico, né? E além disso ainda tem outras lesões, vasculites, enantemas, lesões de palato. Então hoje em dia, quando o paciente surge lesão nova na pele, do nada, assim, muito agudo, ou até às vezes fica cronicamente um quadro assim mais arrastado, o Covid tem que fazer parte hoje do diagnóstico diferencial isso, né? desses casos. E a cada dia a gente está aprendendo coisa nova. Mais, né? Aprendendo mais. Realmente é um universo muito novo pra gente isso, muito, né? muito novo. E você chegou a ver no consultório essas lesões típicas de Covid nesse período aí, março, Sim, abril? alguns casos semelhantes à varicela e pitiríase rósea, que eram os mais comuns que eu via aqui no consultório. No próximo bloco nós vamos discutir sobre se há possibilidade de aproveitar o isolamento imposto pela pandemia para tomarmos cuidados com a pele. Será que dá para a gente virar o jogo, fazer do limão a limonada? Vamos ver. Voltamos com Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estamos aqui hoje com a doutora Adriana Botti, que é médica clínica geral e dermatologista com especialização pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e atualmente conselheira do CRM Espírito Santo. Adriana, então vamos lá, né? A gente está no meio dessa pandemia, fazendo esse isolamento e a gente só tira disso, parece que a gente está vivendo um drama e realmente é um tempo histórico, né? Nossa geração nunca viveu isso. E eu percebi assim nos meus pacientes, que os pacientes a princípio se esqueceram, né? Na minha área, assim, os pacientes comeram demais, ganharam peso, mas agora parece que tem um despertar para eles voltarem, abraçarem a saúde, cuidarem dela. Não sei se na sua área aconteceu isso. E assim, minha pergunta mais do que isso é, dá pra gente aproveitar esse isolamento? Em algum momento, existe como tirar alguma vantagem desse momento histórico? Sim, Luza. Como você disse, né, na dermatologia nós também percebemos isso, né? Logo nos primeiros meses que nós fomos afetados, fevereiro, março, abril, a gente percebeu que as pessoas estavam em casa, comendo muito, deixaram de fazer seu exercício físico, muito difícil fazer o exercício físico isolado, em casa, manter a rotina em casa. E a gente percebeu também que os cuidados da pele também foram deixados de lado, né? Quem estava no seu tratamento de melasma foi deixando meio que de lado. Tinha outras coisas, né? Outras preocupações em mente. Tem também a questão da retração econômica, isso tudo também afeta, né? Porque em geral os tratamentos dermatológicos são não são baratos, né? A gente sabe que não é um tratamento barato. Mas nos últimos meses a gente percebeu realmente um despertar. Quem estava comendo muito percebeu que está na hora de voltar, fazer fechar a boca, fazer uma atividade. Quem se olhou no espelho percebeu que a pele está mais manchada, vamos voltar a tratar. Então, e o momento é propício sim, porque estando mais em casa, você tem até como fazer um pós-procedimento mais adequado,
né? A máscara, se a máscara não estiver apertada, ela até te ajuda como uma proteção a mais, né? Em relação à luz, à radiação ultravioleta. Então é um momento propício sim para procedimento, para laser, para peeling, para preenchimento, para toxina botulínica, para quem quer se cuidar, para tratamento clínico, para clareamento da pele, de manchas. É um momento bom, né? Aproveitar assim, que não está se expondo tanto, talvez Exatamente. até ousar mais nesse tratamento. Exatamente, às vezes um tratamento que você precisa de um pós um pouquinho mais demorado, né? Chama-se um downtime, né? A pessoa teria já que ficar em casa uns 3, 5 dias, porque a pele vai escamar mais, vai dar mais crostinha. Então, a pessoa já está em casa, então você já aproveita, é o momento. E esse monte de procedimentos que a gente tem, né, dentro da dermatologia, é uma área muito rica, né? Tem algum procedimento que o paciente percebe que tem retorno mais rápido, que ele possa fazer um investimento dele, financeiro e de expectativa e ter um retorno mais rápido? Ou todos os procedimentos têm mais ou menos ali o mesmo tempo de retorno, ele vai perceber mudanças na pele da mesma maneira ou um é diferente do outro? Explica isso pra gente. Lúcia, cada indivíduo é único, né? E cada um tem a sua necessidade. Mas, por exemplo, os procedimentos que você vê um resultado ali na hora, por exemplo, é um preenchimento. Né? Quando eu estou fazendo um preenchimento de um paciente, eu até coloco um espelhinho na mão e faço um lado, uma metade, e peço para o paciente acompanhar. Falo assim, olha aqui, agora vamos comparar antes de fazer o lado contralateral, porque ele já vê o resultado na hora. Né? A toxina botulínica não é imediata, mas com poucos dias ele já vai começando a ver também já o resultado. Uma semana, 10 dias, ele já está lá com a toxina toda, né? Toda bonitinha, toda esticadinha. Existem alguns aparelhos, né? Lasers, que você... ultrassom, microfocado, que você tem até uma resposta ali na hora, você termina de fazer o procedimento, você vê até um efeito lift, mas na grande maioria dos tratamentos você precisa de sessões, programar isso aí, e o resultado é a longo prazo. Você vai tendo estímulo de colágeno, né? Então você vai aguardando isso acontecer. Assim também como os bioestimuladores de colágeno, que é o hidroxiapatita de cálcio ou o ácido polilático, que são substâncias que você injeta na pele, tanto na face como no corpo, e ela vai estimular a sua produção de colágeno. E isso leva tempo, leva alguns meses para você perceber o resultado. Aí o paciente precisa ser alertado para isso, né? Senão ele se sente ansioso. Mas geralmente, Lusa, não existe uma coisa única, né? Você vai fazendo associações de tratamento para você envelhecer bem. Porque o foco é esse, não é mudar, né? Não mudar o rosto da pessoa, e sim o corpo, né? Não é o nosso foco. Como dermatologista, é envelhecer bem. Dá a sua dica que você gostaria de entregar para quem está assistindo a gente, para médicos que não têm muita noção de dermato. Olha, a dica que eu dou a dica do dermatologista é não deixe de usar o filtro solar, de preferência indicado pelo seu dermatologista. E a minha segunda dica é deixe cuidar da sua pele aquele profissional que estudou a vida para isso, né? Que é o médico dermatologista. Antes de você marcar sua consulta, verifique se aquele profissional que está dizendo que atua naquela área e que está dizendo que é especialista naquela área, realmente de fato, é muito simples. Você entra no site do Conselho Regional de Medicina, busca pelo nome daquele profissional e você vai ver se aquele profissional realmente é especialista na área ou não. A minha dica
é essa, né? Deixe cuidar da sua pele, tanto o tratamento clínico como o tratamento estético, o profissional que foi capacitado para isso, que é o médico dermatologista. Adriana, eu queria te agradecer por estar aqui. Eu e a Adriana somos companheiras, assim, de profissão e amizade de longa data. Melhor nem dizer há quanto tempo, a gente é melhor até mudar esse assunto. Mas eu gostaria demais de te agradecer. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Esse foi o Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas.